Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui no podcast Sem Aspas, o local onde você é totalmente munido de informações para que você não se torne mais um idiota coletivo. E hoje eu falo para você, nós temos uma convidada que eu conheço há alguns anos e ela é do balacobaco, é claro, no bom sentido. Ela é historiadora, professora de história, ela é diretora de cinema e produtora goianiense. E, acima de tudo, ela é observadora do CONAI. Sabe o que é o CONAI? Você vai ficar sabendo em breve. Mas antes, quero convidar você que está assistindo agora. Tá vendo aqui embaixo, aqui, ó? Pratica os 3 Cs. Curta, comente, compartilha. Você que quer patrocinar esse projeto, também tem o nosso QR Code, aqui tem algum lugar aqui da nossa tela. E também você que é empresário, quer divulgar aqui na nossa empresa, nós temos aqui o e-mail da nossa assessoria. Entra lá e compartilha. Vamos trocar uma ideia, vamos expor a sua marca aqui no podcast Sem Aspas. Sem mais delongas, tenho o prazer de receber essa pessoa ilustre do cenário goianiense. Eu vou falar uma coisa para você, difícil. A agenda é difícil, mas quem espera sempre alcança. Com vocês, Cássia Queiroz. Théo, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Imagina, não é isso tudo não, mas eu vou fazer o possível para passar o máximo de informação aí que o nosso público precisa. Coisa boa. Gente, sabemos que algumas coisas, alguns assuntos, eles são assuntos que perduram na sociedade e eles são perenes, né? E a educação, a cultura, isso é perene, não é algo extemporâneo. E nós vamos discutir algo muito importante aqui que interfere na vida dos nossos filhos. Exatamente. A educação, ali no princípio, na primeira infância, até chegar na fase adulta das universidades, que você sabe o que está acontecendo. Então, nada melhor do que alguém que entenda de todo aquele arcabouço que delimita e cria as regras para os próximos 10 anos, que é o CONAI. Exatamente. Então nós vamos falar com a Cássia. Cássia, se apresente. Quem é Cássia Queiroz para o povo goianiense? Eu sou professora de História, fiz a minha faculdade por paixão mesmo. Minha mãe é professora, tinha tios, tias, todos professores. Eu acho que isso foi meio como uma missão, né? Entendi. Uma vontade de levar alguma coisa para os alunos para dentro da sala de aula. Porém, quando chega lá na escola pública, a realidade é bem diferente. Então, mas eu acredito que fazer numa escola pública é mais fácil, às vezes, do que fazer numa particular. Sério? Engraçado, sério. Porque, apesar de tudo, o professor, agora nem tanto, sabe, Theo? O professor ele vem perdendo essa autonomia dentro da sala de aula já há um bom tempo. No entanto, existe uma lei que nos protege como o direito de cátedra, né? Então, eu estando ali naquela sala de aula, eu tenho autonomia para poder fazer algo ali na sala de aula. Por um lado, isso é bom, por um lado, isso é ruim. Sim, sim, sim. Né? É bom porque aqueles que querem ideologizar nossas crianças, óbvio que ele está livre. Mas nós também que queremos desfazer essa ideologia, colocar uma verdade histórica dentro da sala de aula, a gente também é permitido. Então, diante desse fato, o que a gente tem que fazer é capacitar melhor nossos professores. Entendi. E por que história? Então, eu sempre fui apaixonada pela história da humanidade, a história do homem, a história da origem, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos. Isso sempre me fascinou. Eu fui criada, eu estudei numa escola rural da minha mãe. Meus pais se casaram, meu pai fazendeiro, minha mãe professora. E ela falou, olha, eu só vou para a fazenda, eu só caso com você, ela disse, só caso com você se você me deixar continuar dando aula. Ele falou, imagina, é minha paixão. Meu pai era apaixonado por história. Sei. Então, eu acho que essa... E aí, ele falou, não, eu vou montar uma escola para você na fazenda. Então, estudavam filhos de fazendeiros, filhos de peões. Então, eles todos estudavam na escola da mamãe. Então, Sim. ia de manhã,
E eu nasci nesse ambiente. Então, meus primeiros passos foi indo para a escola, né? Que era bem pertinho mesmo, era um anexo da casa. Saía um pouco fora, mas dava o quê? 10 passos. E eu ia, então acostumei. Minha mãe tinha um quadro negro que era bem comprido, né? Baixo. Então, ela delimitava ali, me dava uns giz, ali eu escrevia, rabiscava, fui aprendendo as primeiras palavras. Eu vou dizer para você, eu não lembro exatamente quando foi que eu comecei a ler ou a escrever, porque foi automático, foi muito natural. E eu sempre fui muito apaixonada por livros. Minha mãe tinha uma biblioteca, óbvio, ela tinha que ter, professora, né? E ela dava as 4 matérias, aos 4 anos, né? O primeiro, o segundo, terceiro e quarto, né? Então, o ensino básico era com ela. Entendi. Aliás, ia até a sexta, né? Então, o ensino básico todo era com ela. E aí eu fui estudar com minha mãe, estudei, e essa paixão foi crescendo pelos livros, pela história. E quando eu prestei vestibular e passei pela história que eu contei para meu pai, assim, amou. Meu pai, se tivesse foguete ali na hora, ele soltava, porque ele ficou muito feliz. Entendi. Muito feliz. E assim, e qual que foi o link para o cinema? Então, engraçado. Foi acontecendo tudo muito naturalmente. Na verdade, eu tinha um amigo, né, o Peixe Silveira, ele era cineasta, e me convidou para ser diretora de produção do filme dele, de um documentário, ele é documentarista. E aí eu tinha lá pelos meus 17, 16, 17 anos, né? E aí eu falei, escuta, mas o que uma diretora de produção faz? Ele falou, Cássia, só não me traga problemas, só soluções. Eu falei, mas isso é fácil, é só isso? É claro que não é só isso, óbvio, sim, mas é já 50% da questão de ser... Eu acho que nem 50%, 100% de uma produtora que ela tem é a capacidade de trazer soluções, ponto. E as coisas vão acontecendo, óbvio, são coisas, mas uma diretora de produção, o que cai em cima dela é problemas, e ela precisa ter essa capacidade de resolvê-los e solucioná-los. E aí nasceu a minha paixão por cinema, eu tenho 3 curtas-metragens como diretora, uma ficção, 2 documentários. Então, assim, sou muito feliz. Também fui assistente de direção, fui produtora de outros filmes. Enfim, ainda sou apaixonada por cinema. E história, né? Porque eu acho que as duas coisas se unem. Sim. Aí. E quais são os nomes dos documentários, até para quem estiver assistindo, procurar onde tá lá. Achar? Isso. Desculpa, eu falei... Então, tem O Espelho, que foi a direção conjunta comigo e com o Yuri Vieira, o roteiro é dele, a direção foi com nós dois, nosso primeiro filme juntos, e nosso primeiro filme da vida, né, chama Espelho. Tem o Osório, o Poeta da Imagem, que é um documentário muito lindo sobre um senhorzinho que vai... Ele é de Serranópolis. A história dele é incrível. É um senhorzinho apaixonado por cinema, numa cidadezinha, que alguém apareceu lá com uma câmera, ele ficou completamente embasbacado, e a pessoa deu a câmera para ele, ensinou como usá-la, e ele foi filmar, documentar toda a cidade, o comportamento da cidade. Nossa, que legal, uma coisa assim... A história dele é assim, incrível. Natural, né? Uma coisa assim, bem espontânea, né? Demais, assim. E quando eu descobri, foi no FICA, né, na cidade de Goiás, alguém me apresentou para ele e falou, você precisa fazer um filme sobre esse senhorzinho. Quando eu fui conversar com ele muito, muito tranquilo e muito simples, mas de uma profundidade ali naquela visão de mundo dele. E uma das coisas muito chocantes é que, na cidade, ele era tido como louco. Porque ele saía filmando, captando tudo. Galinha que botava, jacaré que estava no lago. É sério, nesse nível, assim, né? Ele tem um documentário, uma seleção de pessoas idosas da cidade, assim, de 90 anos, 80,
em que ele ia lá e filmava o dia a dia da pessoa. A senhora está aí, dona fulana, varrendo, olha que legal. E conta um pouquinho da história da senhora. Isso tudo, essas pessoas já foram e ele tem isso gravado. Ele consegue extrair o cotidiano, né? Ele consegue extrair a vida como ela é. Ele é um documentarista autodidata, sabe? E quando eu cheguei lá para filmar, muda toda a visão das pessoas em relação a ele. A minha chegada com a equipe de filmagens para fazer uma história sobre ele modifica todo o olhar da cidade para ele. Como uma cineasta, alguém sai de Goiânia, pra vir meu falar Deus, com o louco, vem cá, filmar os olhos. Não, peraí. Então, ele não é louco, assim, isso muda a dinâmica da cidade, assim, é incrível. E o terceiro, qual que é? E o terceiro é por um fio, na verdade, não é um documentário, é uma ficção, eu me equivoquei. É uma ficção de uma moça, né, que ela trabalha num call center junto com uma amiga, e, na verdade, ela recebe uma ligação, já está saindo, acabando ali o call center, já na noite já, e ela... vai atender a amiga, não, atende não, vou atender, pode ser uma senhorinha, lembra de uma senhorinha que passou mal e tal, às vezes alguém pedindo ajuda. E, na verdade, é um assassino, né? Então, que está atrás dela. E tem toda uma dinâmica suspense, suspense e tal. Que legal. E tem link, Cássia? Tem, tá no Vimeo, os dois estão, dois no YouTube e o 2 horinhas está no Vimeo. Mas os dois estão no YouTube. É só colocar por um fio, Cássia Queiroz e... Pessoal, então vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o link dessas produções, vou colocar aqui na descrição, você pega, assiste lá, tá? Garanto para você que vai ser algo muito, muito bacana. Afinal de contas, é um produto genuinamente goiano, né? Cássia, vamos lá. Você sabe que nós temos um grande problema. Eu costumo dizer que as universidades hoje não são o início do problema, e sim o fim de algo que aconteceu muito tempo atrás. Isso se remete muito ao plano, né, de educação que é feito de 10 em 10 anos. E recentemente nós tivemos aí, né, o CONAI, né? Inclusive eu tive o privilégio de participar com você, com o Fernando Nader, com o Pedro, com o Stephanie também, nas discussões, né, em relação a isso, e nós vimos ali coisas que são estarrecedoras, coisas que são assim criminosas, trazendo para o português correto, criminosas. E eu queria que a gente pudesse entrar nesse assunto, porque não tem pessoa que entenda mais desse assunto que você. Primeiramente, explica para o leigo o que é o CONAI. Então, a CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, ela já acontece a cada 10 anos para definir o que é o novo Plano Nacional de Educação. Então, a CONAI, na verdade, ela reúne várias associações, sindicatos, institutos, instituições governamentais, civil, e para que essas organizações elaborem um Plano Nacional de Educação para ser aprovado pelo Congresso. Sim. Então, a CONAI é justamente isso, essa conferência. Só que aí, o que acontece? Existe, como eu sou da cultura também, acontece a Conferência Nacional da Cultura. Só que lá é diferente. Lá quem constrói o Plano Nacional de Cultura somos nós, artistas. Sim, sim. Na CONAI da Educação, que é da Conferência Nacional de Educação, que tem a Conferência Nacional de Cultura, na Conferência da Educação é diferente. Lá já vem tudo pronto, mastigado. Porque essas instituições, elas elaboram o que elas querem discutir. Entendi. E mais, você não pode discutir esses temas lá. E quando você levanta a mão para discutir ou discordar, você é vaiado. O seu direito de fala, muitas vezes, é cerceado. E nós fomos vítimas disso. Nós, professores que estávamos lá, donos de escolas, professores,
observadores, quando a gente estava dentro das salas, né, porque a CONAI dividiu o PNE em 7 eixos. Então, cada eixo diz respeito a uma coisa. Só um minutinho. Eu vou perguntar para a Cássia aqui como que é feito o mecanismo, tá? Às vezes, mas como que chegou lá, como que é feito? Antes de a gente entrar nesse assunto que é mais estrito ao tema, fala para nós como que é o mecanismo, como que é feito audiências, é feito cada cidade, cada estado, como que é feito esse mecanismo até chegar na conferência, para o pessoal entender assim de maneira bem clara. O ponto de partida é o Conselho Nacional de Educação. Então, venceu o Plano Nacional de Educação, quer dizer, eu vou pegar dos últimos, eu não vou entrar na história antiga, porque a CONAI, na verdade, ela começa mesmo a funcionar, o Plano Nacional de Educação, desde 2014 a 2024. Quer dizer, que foi realmente um divisor de águas ali, porque os que vieram anteriores a esse não tinham uma essência de, como é que a gente fala, de ideologia. Não estava carregado de ideologia. Eles previam simplesmente a questão de onde iam gastar os recursos, alguns parâmetros educacionais. Sim. Mas, a partir de 2014, muda muita coisa. Porque eles vêm com 20 metas, das quais só 4 foram realmente cumpridas. Então, assim, vieram com 20 metas para a educação, foi aprovado esse Plano Nacional de Educação 2014-2024, e só 4 metas foram atingidas. Ou seja, de 20, nós estamos falando aí, 20% só foi atingida em 10 anos. Em 10 anos. E aí, o que acontece? Por que 2024? Né? Na verdade, a gente queria que... Teve uma tentativa, foi feito em 2022, 2022, foi levantado, porque a Conferência Nacional de Educação, ela começa muito antes, uns 2 anos antes de ter realmente a CONAI, para discutir o PNE. Então, ela já começa a se organizar, fazendo essas conferências municipais e estaduais, desembocando lá em Brasília, na CONAI Nacional, que é onde que vai bater o martelo, né? Então, começam essas municipais. Começou em 2022 essa discussão, foi feita uma CONAI, só que foi feito no período do governo Bolsonaro. Quando chega em 2023, que assume o outro presidente, né, que é o Lula, todo o pessoal do MEC é trocado e eles não aceitam aquela CONAI de 2022, porque está, assim, muito conservadora. Isso foi um dos termos usados. É muito conservadora, apaga tudo. Deus. E vamos fazer uma CONAI, uma conferência extra, né? Então, volta tudo e a toque de caixa, tem que ser rápido, porque 24 está aí, né? Você tem assim, algum item de algum desses eixos que você fala assim, que você possa trazer para o nosso público, para eles terem uma ideia dessa diferença? Fala assim, tá muito conservador. Não, eu nunca não trouxe aqui, mas eu li e tal, mas assim, não tinha, por exemplo, essa conotação sexual, da diversidade sexual, Entendi. LGBTQIA+, isso Entendi. estava muito, assim, muito diluído, não tinha esse... Na verdade, apelo, a CONAI né? 2022, ela não tinha essa carga ideológica e inclusive até bizarra em relação ao que veio agora em 2023, porque o que a gente vê aí, muito mais do que a questão da diversidade sexual, dessa questão sexual que vem discutindo, que foi o que o pessoal arrancou os cabelos, né, desesperado, eu falei, calma, não é bem por aí, foi mesmo a segregação sociocultural. Entendi. Né? Então, o que é? Ali na CONAI 2023, veio uma divisão mesmo muito ostensiva de ribeirinhos, de quilombolas, indígenas já tem, né, a educação indígena, mas eles querem implementar em todos esses grupos, grupos de florestas, ribeirinhos, quilombolas, negros. Então, dá uma segregação. Por exemplo, você tem uma ideia... Uma das nossas pessoas, professoras que estavam junto conosco,
ela participou de uma discussão, aliás, uma secretária de educação a procurou. Ela trabalhava no MEC. Essa pessoa, não vou citar o nome, né? Mas ela contou, isso é relato. Você pode, eu vou colocá-la em contato com ela para ela confirmar a história. Uma secretária de educação foi procurada por um pessoal de quilombolas. E estavam tendo algum problema lá sobre a educação e tal. E ela foi, conversou com essa pessoa, chegaram lá, ok, vamos fazer uma reunião. Os jovens queriam abandonar as escolas quilombolas e ir para a cidade. Sim, Eles sim. falaram, a gente quer uma escola regular, a gente quer ir para a cidade. E nesse momento a secretária falou, olha, tudo bem, só que se vocês forem abandonarem aqui o quilombo, a escola, e for para a cidade, vão perder os recursos. Porque vocês precisam ficar aqui. Vocês têm que ficar. Quer dizer, as pessoas não queriam ficar. Os próprios jovens quilombolas queriam sair daquele estado. É um direito. Não estou falando que quilombo é ruim, não é isso que eu estou falando. Mas eles queriam outra educação. Eles queriam participar queriam participar da sociedade brasileira e não ser segregados. Isso não quer dizer que não possa haver escolas quilombolas, ribeirinhos e tal. Mas, por exemplo, ribeirinhos, não, tem que preservar aquela cultura, até o modo de falar. Então, se o cara fala nós vai, nós foi, vamos ali, mas nós, não conjuga os verbos e tal. Ah, não, isso é regional, não pode mexer. O cara vai ficar a vida toda falando daquele jeito. Mas aí é que se ele queria se ele quiser ser um engenheiro, um médico, ele vai ter que mudar um pouco a linguagem. Ele vai ter que falar o português culto. Mas aí você me falou um negócio, me suscitou aqui uma coisa. Vamos aqui, pense aqui com os meus botões. Se eles mesmos dizem para os ribeirinhos que eles não podem e não devem mudar a cultura linguística deles, por que eles vivem implementando a linguagem neutra? E eles acham errado que a nossa linguagem culta que nós conhecemos hoje precisa ser trocada. Eu não consigo entender essa dicotomia deles. Não, a questão é só contra a norma culta da linguagem portuguesa. Por quê? Agora, falar a linguagem neutra, não, isso é mais um grupo social. Você entendeu como é a segregação? É mais um grupo social. Que ele tem que ser. São núcleos, vários núcleos. Aquelas coisinhas, eles vão viver entre a gente aqui. É complicado. E assim, porque estar contra a norma culta, segundo eles, segundo o parâmetro dessa turma, é ir contra, sim, ao branco europeu opressivo que veio cá, matou os índios e detonou com todo mundo. Uma falácia, uma mentira, mas apagar a norma culta de uma linguagem é empobrecer a cultura de um povo, é torná-lo escravo de grupos interessados que, inclusive, falam a norma culta. Se você vai ao MEC conversar com todos aqueles caras que defendem essa segregação cultural, racial, eles falam a norma culta, eles são obrigados a falar, escrevem e falam muito bem o português. Por que essas pessoas que moram nos ribeirinhos, são quilombolas, indígenas, não podem aprender a norma culta? Interessante, você fala, é isso, gente, que nós precisamos entender, né? Eu costumo dizer, socialismo para eles e capitalismo para nós. É isso que essa galera ela prega. Assim como a Cássia disse, você vai criar o seu núcleo, você vai ser obrigado a viver nisso aí, senão aí eles vão para o lado emocional, o lado psicológico se você sair daí, você perde recurso. Aí a pessoa, automaticamente, esses jovens que você falou, eles são oprimidos a ficarem dentro daquele núcleo, perdendo a oportunidade de se formarem pessoas que podem transformar a sociedade devido a uma agenda ideológica para manter os seus pequenos feudos, seus pequenos as suas pequenas senzalas ideológicas. Isso é algo tão cruel para a sociedade que talvez eu garanto para você que grande parte da população, cerca aí de 80%, 85%, não sabe disso. Do crime, é aquilo que eu falei no começo, o crime que o CONAI é, quando você entra nessa questão ideológica. Tá, aí foi feito, aí vai lá, pega
o pessoal entra lá no sistema, vai lá até as primárias nos municípios, vai para o Estado, vai para a CONAI, que foi agora em 2024. Bem, ótimo. Agora traga para nós, você que é uma especialista, observadora, pontos que te estarreceu em relação ao que você viu estudando os eixos e viu ali em loco, analisando, observando, como eles estavam conduzindo e quais são as suas perspectivas de acordo com o que o documento que foi produzido no CONAI ele vai trazer para a nossa sociedade nos próximos 10, 15, 20 anos. Primeiro absurdo que eu vejo é que, primeiro, o documento veio pronto e você não podia modificá-lo. Você podia alterar uma palavra, acrescentar outra, no máximo. E isso tinha que ter a anuência da maioria. Então, quem estava ali, eu não fui delegada, observadores não votavam, mas os delegados indicados, né, ali pelos seus sindicatos, seus grupos, inclusive tinha grupo LGBT, grupo do MST, enfim, toda essa parafernália toda de sindicatos e grupos minoritários, né, como eles chamam, estavam presentes. Só que é o seguinte, o curioso, teve uma cena muito interessante, uma professora extremamente culta, estava no nosso grupo, ela fala o seguinte: olha, pessoal, esse texto ele está muito redundante, vocês estão muito repetitivos. Por que não põe apenas assim? Olha, pegando toda a sociedade brasileira, né, todos os níveis sociais e tal, isso diminui o texto, abrange todo mundo. Não precisa citar, fazer essa lista de grupos ditos minoritários. E aí as pessoas pularam alto. Não pode isso não. Isso não é, isso vai contra. Não, mas isso que você está falando, meu Deus, tem que citar. A discussão foi num nível tal, porque a mulher estava fazendo um texto reduzido, da qual englobava toda a sociedade civil. O pessoal que estava ali está incluído. Todos estavam incluídos. Mas quando ela disse isso, falou, não, mas isso é exclusivo, isso exclui, isso nos faz excluir as pessoas. Ela falou, não, meu amor, isso inclui, essa palavra, esse termo que eu estou colocando aqui, de toda a sociedade civil, isso inclui. Não, mas não inclui porque não está citando fulano, os grupos tais. Caramba, foi surreal a discussão, foi surreal, porque eu me afastei um pouco, fiquei olhando aquela discussão e percebi o seguinte, meu Deus, eles não entendem português. Sério! O problema ali não é que a pessoa estava querendo incluir todos aqueles grupos, ela não entendia que aquela parte que a professora estava dando ideia para substituir todos aqueles grupos que estavam citados ali, incluiria não só eles, mas além deles, qualquer outro que surgisse. Sim. Então, o problema no Brasil chama-se problema cognitivo. QI baixo. E isso não estou falando aqui demérito de ninguém, não, tentando excluir, mas isso é uma percepção que já vem sendo feita por estudiosos, linguísticos, inclusive, de pessoas da neuroeducação, de que o QI do brasileiro está diminuindo, está caindo, a ponto dele não perceber o que é que está escrito, ler e não compreender. É o famoso analfabeto funcional. Mas isso eu vejo muito, eu sou professora do ensino médio. Alunos chegam para mim sem saber escrever, sem saber concatenar as ideias, sem saber, por exemplo, de uma prova escrita, pergunta simples, não conseguem escrever, não conseguem entender o que está falando. Eu tive que criar uma nova dinâmica para que esses alunos começassem a entender do que eu estava falando. Então, eu criei dinâmicas para dizer, meu amigo, você entendeu? Você acabou de entender o que eu falei? O que eu falei? Para eu conseguir colocar um mínimo de informação dentro da cabeça do aluno. Então, nós estamos com um problema cognitivo. Mas por que isso?
todo esse construtivismo, né, que ele vem muito antes da década de 60. Né? Ele já vem pensado nessa história de colocar o aluno no centro da sala, da educação, o professor um mero mediador, e não é. O professor ele precisa conduzir, ele é uma liderança. Sim, sim. Se o professor não for o líder do seu filho na educação, o seu filho será liderado por um traficante, será liderado por um alcoólatra, por um viciado, vai ser por um mal intencionado, por um pedófilo, ele vai ser liderado. Sim. Não é? Porque a pornografia infantil ela é colocada por um adulto para uma criança. Sim, exato. Né? Então, veja bem, você quer que o seu filho seja liderado por um professor ou por um outro tipo de líder, da qual você não gostaria que ele fosse liderado? Então, o professor é líder, ele sempre foi líder. E mesmo com todo esse construtivismo, na minha sala eu entro e digo, aqui eu sou líder. Então, aqui eu lidero. Eu tenho 40 ou 45 alunos, da qual eu pretendo liderar. É óbvio que um sai fora, o outro quer, mas eu puxo, e aí acima de mim há outras lideranças. O menino saiu fora da casinha ali e falou, meu amigo, chama a coordenadora, né? Entrego para ela. Não discuto com o aluno, mas eu lidero, eu defino o que vai ser ensinado. Eu defino qual é a linha de raciocínio que nós vamos ter ali. E eu explico para eles por que nós estamos estudando aqueles fatos históricos. E por que e para onde nós iremos com aquelas informações. E por que aquilo é importante para eles. Eles precisam entender isso. Sim. Isso é liderança. Agora eu vou deixar tudo solto, Theo. Eu chego lá na sala, o que nós vamos aprender hoje? Olha, o tema é tal. O que vocês querem fazer? Meu amigo, se eu deixar, ninguém vai aprender. Cada um quer fazer uma coisa. Exatamente. E assim, eu lembro que hoje, que faz muito tempo que eu estou fora da sala de aula em relação à questão de ensino médio, né? Porque depois que você vai para a universidade é outro mundo, é outra coisa, né? Eu lembro que antigamente alunos tinham muitos professores como referência. Eu tive grandes professores, né, diretores que foram e ainda são grandes referências para mim. E hoje se perdeu muito isso, né? Eu creio que acho que é por causa disso mesmo, porque muitos dos professores perderam essa linha de liderança, deixaram de ser líderes para participar dentro de um núcleo e em determinado momento, atenderam uma agenda e deixaram mais importante a agenda falar mais alto do que o seu conhecimento, do que daquela instrução que ele pode dar. E Cássia, e assim, outros eixos, né, que você viu ali, que realmente vale a pena trazer ao conhecimento da população, por quê? Porque isso vai impactar os próximos 10 anos. Eu penso o seguinte, que nem você disse, se nós temos hoje no ensino médio pessoas que não conseguem formular uma resposta, ter uma interpretação, que nem esse pessoal, quando você fala todos, está incluindo todos que já existem, e por ser uma palavra atemporal, se surgirem outros grupos, na hora que for ler lá, está todos, ou seja, não importa quantos são. E quando você tem esse problema, lá na frente nós vamos ter problema com o quê? Com a mão de obra. Nós vamos ter problemas com os profissionais do futuro. E todos os profissionais, todos. É médico, engenheiro, advogados, o padeiro, o pedreiro. E assim, isso começa lá na educação básica, lá na CEMEI do município. O que esses eixos têm que desestruturam essa linha de formação do profissional do amanhã, partindo-se do município? Então, o município, o que parte mesmo, o grande problema é a alfabetização
das nossas escolas, né, dos nossos alunos. Porque vem todo essa coisa paulo freireana, né, vem toda essa pessoal do construtivismo, onde a criança não pode aprender a ler antes dos 6 anos, dos 7, porque isso causa dor, isso causa sofrimento. A criança ela tem que brincar. Se você leva letras, sons, você já introduz isso para a criança, isso é ruim. A criança ela não vai mais brincar, porque ela vai estar aprendendo a ler. Isso tira da criança o direito dela brincar, porque a criança ela precisa brincar. Tá, como assim, né? Tá bom, né? Eu contei aqui a minha história. Eu aprendi brincando a ler na sala da minha mãe. Minha mãe não me pegou, forçou lá, senta. Agora você vai aprender A, B, C, B, Iaba, B, Iebe. Não, minha mãe não me forçou, ela não me obrigou. Né? Então, essa coisa, começa tudo na alfabetização. E quando você chega na alfabetização, ela é feita de uma forma muito precária, porque nós temos aí, hoje, eu estou fazendo uma comparação aqui com o tal do ensino global de educação, né? Então, método global de educação. E temos o método fônico, né? Que hoje a gente sabe que foi provado por essas questões assim, como é que eu falo, Theo? Ela é mais eficiente Sim. na construção da cognição da criança. Sim. O que é o método global? Vou começar por ele. Método global significa assim, Theo, eu vou alfabetizar uma criança. Então, ela tem dificuldade em produzir som. Ou ela tem dificuldade em identificar uma palavra diferente da outra. Aí eu vou criar subterfúgios. Eu vou criar uma ludicidade, uma coisa, para ela aprender ali. Eu vou criar mecanismos para que ela fala, não, ela aprendeu, ela já sabe agora identificar. Eu fiz brincadeira, eu fiz musiquinhas, eu fiz não sei o quê, e ela conseguiu entender. Não, ela não conseguiu entender, ela decorou. Ela só decorou, ela registrou ali, mas ela não produziu algo só. Então, o método global, eu não sou especialista, então eu não vou entrar muito nos méritos. Eu estou estudando isso, inclusive eu tive uma palestra com uma pessoa que adota o método global, e eu sou completamente contra isso. Porque o método global significa que, se uma criança não sabe ler por meio do método fônico, olha, o método fônico é muito ruim, ele tortura a criança, ele obriga a criança a seguir aquilo. Então, o método global não, ele é muito bonito, sabe? Porque ele vai criar figuras, imagens, onde você vai identificar, onde você vai... Só que isso é péssimo para a cognição. Porque a criança não vai desenvolver a parte cerebral que diz respeito à fala e à escrita. Quando o método, ela vai ser uma reprodutora daquilo que ela está vendo, do desenho. Mas ela não vai conseguir fazer com que o cérebro dela, naquela região específica da fala e da escrita, que ela desenvolva para criar novos sons, para ela compreender a fala da forma como ela precisa ser desenvolvida. Então, o método fônico não, ela vai desenvolver a linguagem. Não só a linguagem, a audição, ela vai perceber sons, ela vai conseguir identificar variedades de som. Seria mais ou menos assim, que nem... me corrija se eu estiver errado. Muitos professores dizem que é muito mais fácil você começar a aprender inglês ouvindo música. Seria mais ou menos isso? Ou seja, eu ouvir o som, conhecer esse som e depois começar a entender para começar a reproduzir? Como... Não. Mais clara. Eu acho que... Bom, eu não sou especialista muito nessa área, mas assim, o pouco que eu li, eu acho que isso aí já é uma coisa mais adulta, alguma coisa, né, um adulto aprendendo inglês. Isso aí não, é uma segunda língua, né? Nós estamos falando da primeira língua, da matriz, que é a nossa língua, que ela precisa ser estimulada. Então, o método fônico, ele, por exemplo, começa assim. Então, você vai... você não fala B. Entendi. Por que isso?
Isso vai construindo alguma coisa no seu cérebro. Todo método fônico, ele vai trabalhar a sua parte cognitiva. Ela vai desenvolver uma área que ainda não foi desenvolvida, que é você aprender os sons como eles são, na verdade, mas entendendo. Não, tá, mas a criança fala, papai, chocolate e tal. Tá, mas ela não sabe dividir, ela não sabe fragmentar aquilo ali, entendeu? O seu, entendeu? E isso facilita, vou dizer novamente, ouvintes, eu não sou especialista. O que eu estou falando aqui é o pouco que eu li, o pouco que eu ouvi, que o método fônico, ele, em relação ao método global, que é o que está usando, que é o seguinte, o método global é tudo vale. Vale tudo. Então, a criança vai ler, o pai vai... A mãe, nossa, meu menino está lendo, ele identificou, olha lá, Coca-Cola, ele fala e tal. Só que ele empobreceu a capacidade cerebral, muscular do cérebro. Ele não exercitou a área que precisa exercitar. Porque ele está dando ali na facilidade. E é óbvio que nem todas as crianças aprendem no mesmo tempo, do mesmo jeito. Acontece que no método fônico você vai selecionando as crianças, aquelas que já estão, mas pegaram rápido, elas são selecionadas, as outras que estão mais lentas, elas vão ser estimuladas continuamente até ela adquirir aquilo. Então, quer dizer, não entra facilidades. O método fônico é, você, minha criança, precisa desenvolver. Se você está um pouco atrás do seu coleguinha, isso não tem problema. Nós vamos treinar até que você pegue. Porque aquela área cerebral, ela precisa ser estimulada. Então, quer dizer que, pelo relato, mais uma vez, não sou especialista, a Cássia não é especialista. Também não, mas assim, que eu já li. Pelo que nós estamos entendendo aqui, o método global, ele veio nada mais, nada menos, para colocar todo mundo em pé de igualdade. Ou seja, em detrimento de pessoas que, teoricamente, não querem aprender ou têm uma certa dificuldade, ao invés de trabalharem ou estimularem mais aquela pessoa para ela conseguir chegar num nível... desenvolvendo as suas áreas. Isso. O que eles fizeram? Eles rebaixaram o nível, ao invés de estimular, eles regrediram o nível e falaram assim, vamos criar um método de reprodução. Aí quando você chega num CONAI, por exemplo, quando uma professora fala assim, vamos colocar todos, a pessoa não tem que colocar todo, porque ela não teve a cognição de falar assim, bem, o que a professora está falando é verdade, ou seja... Ao invés de eu restringir, porque depois vai ter um outro grupo que vai me causar problema, eu coloco com todos e fica tudo resolvido. Exatamente. Então, quer dizer, nesse exemplo que eu dei aí da CONAI, por exemplo, uma coisa que agrega todos, né? Ela coloca lá de uma forma brilhante o texto dela, eles não conseguiram identificar. Eles não conseguiram identificar que aquilo estava incluindo todos. Então, assim, o que é muito sério, e isso é uma deficiência cognitiva da alfabetização, na alfabetização. Eu não sou especialista em alfabetização, mas eu tenho estudado recentemente, eu tenho lido alguns textos, o que eu estou trazendo aqui são de leituras, assim, ainda não profundas, porque eu estou envolvida em outras frentes educacionais, mas eu vou te passar, Theo. São 2 textos, tem um texto incrível. E, aliás, o leitor, o ouvinte, pode até... Pesquisa lá, problemas do método global. Quais os problemas sérios na educação? E por que o método fônico hoje é melhor? Mas só que, para você... Aí é que está o pulo do gato. Para você tornar uma pessoa... Uma pessoa... escravizá-la, né? Dominá-la. Você domina através da linguagem. Então, se
se essa pessoa ela tem carência de linguagem, se ela não tem um vocabulário rico, se ela não tem uma aprendizagem, não teve um processo de aprendizagem, né, sofisticado, com técnicas sofisticadas, essa pessoa é alvo muito fácil de, por exemplo, marxistas, né, de doutrinação. Sim. É muito mais fácil você doutrinar uma pessoa, Sim. porque ela não compreende, ela só vai entender aquilo que você passou para ela. É um Né? método- Aquela coisa fragmentada. É né? o método gramsciano, né? Gramsci O método disse- Gramsci. Ele foi assim, ele elevou a 10ª potência, porque é você destruir todo o poder, toda a capacidade cognitiva de um ser humano de conseguir produzir, não só produzir textos, mas anteriormente, ler um texto, compreendê-lo, interpretá-lo e reproduzir um outro texto que rebata aquele ou que melhore aquele. E assim, eu vejo muito isso na universidade, porque ali eu estudo Ciências Sociais e Políticas Públicas, porque eu entendo que política pública, para mim, ela tem que ser política de Estado, e não política de poder, e não política de governo, e não política de classe. Já começo por aí. E eu vejo realmente isso, as pessoas reproduzindo algo que muitas vezes eles nem sabem o que é. Às vezes você pega alguns esquetes aí na internet, por exemplo, que a pessoa faz uma pergunta simples, matemática básica. 10% de 100. Pô, a pessoa... 10% de 100 é 10. Mas a pessoa fica... Ela responde assim, é 5? É 10? Ao invés dela responder, ela faz uma outra pergunta. E isso é muito grave, porque são essas pessoas que serão quem vai mover a economia no futuro. E assim, essa questão doutrinária, né, de reprodução, ela pega uma matéria, ela não vai ler a matéria, e se ela ler, ela não vai entender a matéria. Se ela ler a matéria, ela não vai criar pontos críticos, não vai gerar nenhum tipo de conceito, fala assim, mas isso aqui é real? Estou achando esse número muito estranho. É muita coisa. Como que eu posso ter 30 milhões de pessoas na rua? Como eu posso ter 170 milhões de pessoas passando fome? Que são os números que nós vemos na mídia aí, de vez em quando o povo solta aí, e as pessoas dizem, não pode, como com um país como esse, tem 170 milhões de pessoas passando fome. Gente, 170 milhões de passando fome, nós estamos falando mais de 65% da população. Para você ter ideia, você que mora na sua cidade aí, mais da metade estaria passando fome. Essa é a lógica que eles não conseguem entender. E isso parte da alfabetização. E assim, quais são os prejuízos para o município na organização desse processo? Olha, isso afeta diretamente a questão de emprego. Eu fui numa reunião de empresários e o sofrimento deles é que não existe mão de obra capacitada. Porque mão de obra existe. Existe um monte de gente desempregada, como você citou aí, né, que está na miséria, estão desempregados. Só que quando eles vão fazer uma entrevista de emprego, o nível está tão baixo, assim, educacional, o cara está lá, não, eu tenho 2º grau, né? Eu tenho ensino médio completo, né? Eu falo 2º grau, mas ensino médio completo. Eu fiz uma faculdade, eu fiz um curso, mas caramba, você não sabe. Assim, eles estão dispensando, é sofrido para o empresário hoje. E na questão básica de uma secretária. Hoje, que secretária sabe bater, dessas novas que estão entrando agora, né? Essas meninas que estão saindo agora do ensino médio, né, formaram, elas sabem bater um ofício? Elas sabem exatamente escrever um ofício? Elas não sabem nem o que é um ofício. Então, esse é o grande problema. Então, assim, na maioria das vezes, tem uma pessoa lá, mais velha, especialista naquilo, e que ela pega, às vezes, uma melhor, né, uma pessoa, uma capacidade melhor de compreensão, e vai treinando essa pessoa, porque antigamente se aprendia na escola,
o que era uma carta. Você escrevia carta. Ah, professora, mas hoje não existe carta. Existe sim e-mail. E-mail é carta do mesmo jeito. Você tem que pôr destinatário, para quem que você está mandando o texto, encerramento, a forma, se for formal, se for informal, se for para amigo. Tudo isso você tem que saber estar lá no e-mail. Não deixou de ser carta. E-mail, na verdade, é carta. Sim, sim. Em inglês, né? Então, assim, coisa. Agora, isso impacta na questão do Brasil como um todo, né? Como é que esse Brasil vai crescer? Se não temos mão de obra capacitada. Mão de obra tem aí um monte de gente desempregado. Mas cadê a capacidade dele de estar dentro de uma empresa, de um negócio, de uma indústria? Não tem. Isso, quem vai levar vantagem são as pessoas que estão em colégios militares, por exemplo, escolas particulares, colégios particulares, que percebem essa dinâmica e tentam corrigi-la da melhor forma possível. Né? Então, existem hoje. Então, sempre vai estar a elite. Então, de certa forma, quando os marxistas, esquerdistas acusam a elite, eles não estão errados. Até certo ponto, que é claro que os filhos de quem pode pagar numa boa educação vai sair na frente. Sim. Agora, o que eles não entendem é que o governo é quem está transformando uma massa populacional em escravos, em deficientes. Então, eles estão atacando as pessoas erradas, ou de forma errada. Sim, eles detectaram uma questão, um problema, não vejo nenhum problema. Mas a questão é que, cadê o problema real? Onde é que ele está? Então, a esquerda precisa atacar o problema real. Mas como que ela vai atacar ela mesma? Então, porque assim, vira um vício, Fogo, né? amigo? Mas a questão... Fogo amigo? Mas aí a questão... Não, mas não é fogo amigo. Essas pessoas que atacam, elas não entendem o processo. São um grupo pequenininho de sindicatos, grupo que sabe exatamente... Quem está atacando, na verdade, são as vítimas desse processo. As massas de manobra. As massas de manobra, que não fazem a menor ideia de como funciona o mecanismo. Porque se ela não consegue ler um texto e interpretar, ela não vai entender como é que ela está sendo usada, como ela está sendo manipulada. Exatamente. Eu vi interessante que a gente está vendo aí o que está acontecendo na Argentina, né? O que o Milei tem feito aí nesses últimos meses. Baixou a inflação, o PIB subindo, aumentando o número o seu crédito junto ao FMI. E eu vi esses dias o Maduro dando uma entrevista, falando que a Venezuela sim sabe o que é democracia, sim sabe fazer divisão de bens, né? Sim, e que o Milei está destruindo a democracia na Argentina. Eu parei, eu estava ouvindo, deu vontade de eu parar o carro. Não, mas de certa forma faz sentido, sim. E assim, falei assim, rapaz, eu vou me jogar, porque assim, o cara, a gente vê o que acontece hoje na Venezuela e vê o que está acontecendo hoje na Argentina, porque o que a Argentina está fazendo é mudando uma rota novamente, que senão ia acontecer que nem aconteceu com a Grécia. E assim, o problema não é essa questão do que o Milei está fazendo na Argentina, mas sim o que o Maduro está deixando de fazer na Venezuela. Porque senão você não teria uma imigração tão grande para o Brasil. Então tem alguma coisa que não entra, tem uma coisa que não encaixa, sabe? É essa agenda global de repetição. É porque... Você vai falar alguma coisa, você sempre finaliza com isso. Não, porque você é marxista. Não, você é fascista. Aí você pergunta para a pessoa, o que é o fascismo? Não, porque você é machista. Então, o que é machista? Não, é porque você é opressor. Aí eu falo assim, tá, mas eu perguntei para você lá atrás o que é fascista, que já está falando que eu sou opressor. Porque parece que falta esse... E eu vejo isso, que lá na empresa que eu trabalho, eu demorei 6 meses para contratar uma auxiliar. Uma auxiliar. Foram várias pessoas, mas na hora que você entregava uma caneta... Preencha aqui para mim, por favor, a ficha. Tinha coisa simples,
ela não conseguia preencher. Tipo, tá lá, o nome da pessoa, endereço. Esse endereço aqui, de onde que é? Daqui ou da minha casa? É isso. Theo, é isso. É sobre isso que a gente está falando. Aí eu falei assim, para o ônibus que eu quero descer. Fecha as portas, entrega para os índios, vamos voltar. Sabe? Então, e começa tudo na alfabetização. Tudo vem daí. Agora, quando você falou democracia, eu só quero fazer eu queria fazer uma observação em relação à palavra democracia. Democracia hoje ela gastou demais, ela desvirtuou totalmente daquilo que ela é realmente, né? Do que deveria ser democracia. Democracia hoje é a ditadura das minorias. Então, se nesse sentido o Milei está destruindo essa minoria, essa tirania minoritária, então sim, ele está destruindo essa democracia da qual eles chamam de democracia. Até então está mesmo... perfeito. Então hoje você tem que saber de que modelo de democracia você está querendo me dizer. Até mesmo porque tem um ser aí que falou que a democracia é relativa, né? Então... Aí você tem que entender, peraí, qual democracia o Milei está destruindo? Se for a democracia das minorias, da tirania das minorias, ótimo, essa pode, por favor. Mas se for a democracia nos moldes gregos, nos moldes... né, tudo bem, não. Então vamos manter o que é a maioria, é o voto da maioria. Exato. Da maioria capaz, né? Que eu acho que eu falo que nem todo mundo está em condições de votar, meu Deus do céu, né? Então acho que deveria, por exemplo, Bolsa Família. Quem tem Bolsa Família não poderia votar. Porque não, ele já recebe, um auxílio. Então ele deveria estar isento de votar. Falou, até mesmo porque você evita de você ouvir falar, ó, vota em fulano de tal, porque se você entrar o outro fulano, ele vai acabar com o Bolsa Família. Exato, vira moeda de troca. Então, como virou moeda de troca, deveria ter uma lei. Ótimo, você quer receber um auxílio, mas aí auxílio, ajuda, de qualquer forma, você quer? Beleza. Então, você abre mão de votar, de eleger alguém. Ah, não, mas eu não quero. Não, então você vai ter que decidir. Ou você... Agora, para você querer votar, nós temos outros programas. Programa de capacitação. Eu sou a favor, eu sou a favor igual nos Estados Unidos, sabe? Sem obrigatoriedade, é voto facultativo. Você vota realmente se você quiser. Porque você, assim, a pessoa, tá bom, eu não vou votar. Só que no Brasil isso não vai funcionar, Theo, porque ainda temos sindicatos, ainda temos... o nível cognitivo das pessoas são baixíssimos. Então, as pessoas vão, quer dizer, as pessoas de bem falam, não vou votar não, aí só vai votar, vira uma Venezuela, esse é o grande problema. Aí nós não temos ainda essa capacidade, né, de definir isso de forma muito, muito madura. Exato. Mas eu quero falar, se você me permitir, sim, claro. Eu quero falar, você citou uma coisa dos problemas lá da CONAI, né, da Conferência Nacional de Educação, dos eixos. Mas eu quero trazer o eixo 1, que foi o que eu estudei. E, a despeito de tudo que foi dito, dos horrores, do show de horrores da CONAI, né, que aconteceu, de todas as... do lançamento, né, do fechamento da CONAI em Brasília, todas aquelas propostas, e as pessoas falavam o seguinte: meu Deus, que horror, olha o que vai acontecer, olha aí LGBT, que ia mais N, mais não sei o quê, e começou aquela choradeira. Eu falei, meu Deus, vocês estão indo para o lugar errado, vocês estão atirando no espantalho. Isso é um espantalho que a esquerda colocou. O famoso boi de piranha, né? Na verdade, o que eles querem passar é o Sistema Nacional de Educação. É o SUS da educação. Só que é muito pior. SUS é fichinha diante do que eles veem com a ideia deles, né? É claro que o modelo é importado do SUS, mas por que ele é pior? Porque uma coisa, Theo, é você fazer um Sistema Nacional de Saúde
da qual trata do corpo, doenças do corpo. Então, e nós nem sabemos... todo mundo vai estar ali, no caso, né? Por exemplo, assim... Você não é obrigado a se submeter ao SUS. Exato. Olha, você só vai... seu imposto de renda vai ser liberado, sua empresa e tal, se você tiver cadastrado no SUS. Exato. Então, o SUS não é uma obrigatoriedade. E detalhe, é diferente você cuidar do corpo. O corpo, você sabe, tem a parte física, a ortopedia, tem o cérebro, neurologia, tem, né? Então, você tem ali... o corpo humano ele é dividido e tem médicos especialistas para cuidar disso, cirurgia e tal. Então, ele é muito, digamos assim, quase que matemático, sim, né? Sim. A questão da saúde do corpo físico, sim. né? Terapia também, passa pela, né, psicólogo, passa também pela parte neural, funcionamento do corpo. Agora, o que nós estamos falando é de alma, é de consciência. E de uma obrigatoriedade. Porque lá na CONAI vem, lá escrito no texto para o novo PNE, toda a educação pública, gratuita e laica. Então, assim, educação pública, quer dizer, quando na CONAI, no documento da CONAI para o novo PNE vem educação pública, gratuita e laica, significa que durante um bom período, nós vamos trabalhar para que sejam extintas escolas particulares, cívico-militares, confessionais. Essas não deverão existir, porque toda a educação ela deve ser única. No sistema único de educação. E como é obrigatório você estar matriculado, porque aqui ainda obrigatório. Não temos a implementação do homeschooling. Uhum. Não, aí acaba com toda e qualquer chance do homeschooling acontecer no Brasil de fato. Quer dizer, ele já existe, mas de lei, né, digamos assim. Então, veja bem, essa CONAI, ela trabalhou para que o novo PNE, um dia, fosse lei, né, fosse batido o martelo lá, olha, tá votado, aprovado, já se tornou lei, é que a educação não seja particular, privada. Inclusive, no documento, é muito, muito surreal. Eles vêm falando que durante a Covid, né, durante o problema da Covid, houve muita procura por escolas particulares e muito abandono das escolas públicas e que isso é um problema a ser corrigido. O texto, ele fala do texto, olha só, no artigo 321 do artigo 321 do documento da CONAI, concentração de matrículas na rede privada após pandemia. Esse é outro fator que deve ser corrigido. Então, isso é seríssimo. É claro, Theo, que eu estou colocando aqui coisas que agora, por exemplo, veio a lei, já foi o documento do PNE finalmente, né, virou um PLP, um projeto de lei, já foi lá para o Congresso, né, vai passar pelas comissões. Pelas comissões, mas olha só, isso tudo foi retirado. Não tem nada disso lá, não tem um LGBT, não tem educação pública gratuita, nada disso. Está lindo o texto, está muito legal, só que tem um pequeno problema. O Sistema Nacional de Educação. Esse é o pulo do gato da esquerda. Porque são eles que vão criar as normativas. Não, é porque assim, o Sistema Nacional de Educação, só para os ouvintes entenderem, ele foi criado em 2009, ele virou uma emenda constitucional. Uma emenda constitucional de 2009, pelo Haddad, ele foi colocado no artigo 214 da Constituição Federal. Então, o Sistema Nacional de Educação, hoje, ele é constitucional e está ligado ao Plano Nacional de Educação. Ponto. Sim. Então, há muitas pessoas que, quando eu estudei o Eixo 1, vinham me perguntar, Cássio, então vamos acabar com esse Sistema Nacional de Educação? Por que Falei, meu amigo, deixa eu te contar, ele é constitucional. Para você tirar isso aí, vai ter que ter um outro trabalho, mover montanhas, né? E um caminhões de dinheiro. Não vai, não é por aí. Então, o que acontece? Em 2014 foi aprovado o PNE 2014 a 2024, correto? Beleza. Lá dentro tinha já o SNE, já vinha o Sistema Nacional, mas era uma instância, ela era deliberativa, consultiva,
pronto, ela não era, ela era normativa, consultiva, mas ela não era, como diz, a lei não era obrigatoriedade de cumprir, ela não era de pactuação federativa, né? Então, ela era essa coisa mais de consultiva. Beleza, normativa, ela criava normas e tal, mas dentro de todo um escopo ali para se fazer, se você vai cumprir ou não, então, depois você vê, mas ela cria ali normas da qual o município, nortes, né? Direcionamento. Da qual o município e o Estado poderiam fazer legislação concorrente a essas normas, inclusive discordando. Sim. Isso é ponto pacífico nesse sentido. Tá bom. Em 2019, o senador Flávio Arnes, conhecido, né, da nação, ele vem com uma nova, um projeto de lei chamado 235, de número 235/2019. E é um PLP que foi aprovado pelo Senado em unanimidade. E desceu para a Câmara dos Deputados para ser votado em regime de urgência. Isso foi em 2022. Quer dizer, ele entrou com o PLP em 2019, foi votado em 2022 e desceu para o Congresso para ser, né, para a Câmara dos Deputados, para ser votado em caráter de urgência. O ruim do caráter de urgência é que você limita o debate, né? Isso 2022. 2023 vem a CONAI, a conferência. Quando vem o documento, como o documento era muito extenso, cada um foi se dividindo, né? Eu fiquei com o eixo 1. Quando eu cheguei lá, falei, Sistema Nacional de Educação, SN, o que é isso? Fui lá no pai dos burros, né? O Google lá, né? Botei lá, falei, dá uma googada aí para ver o que vira, né? Se eu pego as informações primárias, a origem disso aqui. Porque quando é documento, se for alguma coisa de documento, está lá, sim, são as fontes primárias. O Google tem muita coisa ruim, mas lá está, dentro do Google, nós temos sites governamentais, de institutos, do qual que traz documentos de origem primária. Ponto. Isso, né, gente, vamos falar, jogar pedra aí no Google. É só uma plataforma. Enfim, aí descobri tudo isso, que já era, SNE era matéria constitucional. Em 2019, esse senador tinha feito isso. Em 2022, estava lá para ser votado em caráter de urgência. E agora já estava no PNE, como proposta do PNE 2024 a 2034. Só que ela tirava aquele modelo anterior de uma instância, que era só normativa, consultiva, mantendo a autonomia dos municípios, estados e distritos. Bom, eu falei, ótimo. Falei, mas peraí, mudou aqui. Quer dizer, esse sistema nacional que estava aprovado aqui, pela lei, não foi implementado. Nem terminou o Plano Nacional de Educação, nem venceu, o cara já entra com outro PLP, com um outro modelo de Sistema Nacional de Educação, que, curiosamente, é o mesmo modelo que está aqui para o novo PNE. 2 instâncias de pactuação federativa, tripartite e bipartite, porque aí pega o modelo do SUS, tripartite. Eu vou focar só no tripartite, que é a União, Estados e Municípios. A União, 5 pessoas, que é o ministro da Educação, o ministro da Economia, e mais 3 pessoas que o ministro da Educação escolher. Entendi. Não é voto, é escolhido. Entendi. Os estados é pela CONSED, que é o Conselho, né, nacional ali dos secretários estaduais. Você vê que o caminho ele vai chegar assim, sem não, e o arranjo, né? Ele está sendo feito para não ter chance. E o CONSED, que é esse conselho, ele é um sindicato dos secretários de educação estaduais. E vão escolher 5 pessoas, que é o presidente da CONSED Nacional, e ele escolhe mais 4. E para compor para ele os 5. E o município é a Undime, que é a união dos secretários municipais do Brasil. Também o presidente nacional da Undime é que vai presidir a tripartite, ali representando o município, mais 4 pessoas. Veja bem, Theo, só para o ouvinte entender. Nós estamos aqui com 15 pessoas, sendo que 10 delas vêm de sindicatos. Se você pensar que o município tem mais de 5.500 municípios e só 5 pessoas
desse universo, vai fazer parte desse negócio, dessa comissão tripartite, e que vai definir toda a história da educação do Brasil. E aqui, assim, não quero me estender muito, delongar, mas eu gostaria de trazer aqui algumas informações aqui que elas são terríveis, porque quando você fala em pactuação federativa, você fala em obediência, porque você vai ter que obedecer. Uma vez que você reúne todo o Brasil, a nação, né, o Congresso Nacional, e aprova este modelo de Sistema Nacional de Educação, que ela é de pactuação federativa, você tem obrigatoriedade de cumprir o que está colocado ali. Inclusive, se você não cumprir, você sofre sanções administrativas, cíveis e penais. Então, isso é algo que afeta, por exemplo, a questão da autonomia dos estados, municípios e distritos. Quer ver uma coisa que está lá? Por exemplo, o artigo 27 desse PLP 235/2019, e que é engraçado, eles são espelhados com o PNE. O que eu leio aqui está diluído dentro do Plano Nacional de Educação, da proposta. Está diluído. Mas você vê ele concentrado nesse PLP 235. São instrumentos do Sistema Nacional de Educação. Eles colocam 7 incisos, mas eu vou ler um. Os consórcios, convênios, acordos de cooperação técnicas e outras formas de associação federativa previstas em leis. Isso inclui portarias, decretos. Isso quer dizer que são instrumentos do SNE. Acontece que ele vai puxar para ele todos os consórcios, convênios, portarias, decretos. Nenhum estado, nenhum município vai poder fazer mais nenhum decreto, nenhuma portaria relacionada à educação. Só o SNE. Meu Deus. Tá bom? Quer ver um segundo ponto? Quer ver um segundo ponto mais crítico ainda? Capítulo 2 das atribuições dos entes federados. Artigo 5º. No âmbito do Sistema Nacional de Educação, compete aos estados. E artigo 6º. No âmbito do SNE, compete aos municípios. Agora o texto conjunto. Cumprir as obrigações pactuadas no âmbito das comissões tripartite e bipartite. Cumprir as obrigações. Eles não estão falando ali, pode cumprir, se caso achar que não é condicional, é efetivo. Então, mas vamos supor que um município, que um prefeito, fala assim, eu não vou cumprir. Eu não quero cumprir isso aqui. Isso aqui não entra, por exemplo, ter um professor trans em cada escola do meu município. Eu não quero isso. Vamos supor que exista o SNE, o Sistema Nacional, lá a Comissão Tripartite, diga, olha, a partir de 2030 vai ter que ter um professor trans em cada escola falando sobre ideologia de gênero, sobre... Tá. Vamos supor que tem essa lei. E um prefeito diga, não, aqui no meu município não vai acontecer isso. A Comissão Tripartite vai falar assim, sim, senhor, isso aqui é pactuado. Está pactuado. É lei. Ah, mas eu não vou cumprir. Não vai, não? Então, peraí. Está aqui no artigo 38 e artigo 177. São mais 4 artigos, mas o texto é parecido, é igual. Isso aqui está dentro do PNE, do Plano Nacional de Educação. Ao processo de consolidação do SNE, isto é, aprovado, implementado, deve-se articular processos de responsabilização com sanções administrativas, civis e penais, no caso de descumprimentos dos dispositivos legais determinados pelo Sistema Nacional de Educação, pelas comissões, já que estarão bem delimitadas e pactuadas as competências, os recursos e as responsabilidades de cada ente federal. Meu Deus. Isso é o fim do Brasil. Gente, é assim, o negócio isso aqui é um tema muito amplo, nós temos que fazer episódios e episódios, entrar em cada área, porque isso realmente, ele interfere no seu dia a dia, naquilo que você pensa, naquilo que você acredita, naquilo que você crê. Cássia, posso finalizar? Pode, porque até mesmo porque nós estamos chegando no nosso final. Eu quero só finalizar. A Cássia vai finalizar agora. Aí eu quero que você faça suas considerações finais e quem pode procurar você, as suas redes sociais.
tá? E que a gente possa marcar outras vezes para que nós possamos discutir, porque isso é um assunto muito sério. Então, nas minhas considerações finais, eu quero só acrescentar que nós estamos fazendo audiências públicas em todo o Brasil. Estivemos um grupo, inclusive eu, na Comissão de Educação com o presidente Nicolas Ferreira, mais a deputada Carla Zambelli, o deputado Capitão Alden, e a gente está numa força-tarefa de fazer audiências públicas em todo o Brasil, falando dos perigos do Sistema Nacional de Educação. Isso aqui não pode passar, o Sistema Nacional de Educação não pode passar nesses moldes. A deputada Adriana Ventura, ela criou um PL 219/2023, da qual ela contrapõe esse modelo. Horroroso esse modelo do Sistema Nacional de Educação. E hoje chega lá, por isso que eu quero finalizar dizendo isso, chegou o PLP do novo Plano Nacional de Educação. Ele está tudo muito bonitinho, limpinho, maravilhoso, sem aquela cortina de fumaça. Mas ele tem um Sistema Nacional de Educação nos mesmos moldes do PLP 235 do senador Flávio Arnes. Então, isso, Theo, eu queria que os nossos ouvintes tivessem a capacidade assim, de perceber que este é um modelo de um Estado totalitário, da qual todas as crianças deverão estar obrigatoriamente na escola a partir de 0 ano, para serem doutrinadas. Não vai haver, se esse modelo passar, não vai haver outro modelo de escola, a não ser escola pública, no formato que eles determinaram, com essas comissões determinadas. Isso é perigosíssimo, sério, e eu quero que todos os nossos ouvintes estejam agora só alerta, acompanhem a votação do PNE, falem com seus deputados das suas bases, conservadores, centrão, não importa, aqueles que prezam por a liberdade, a liberdade mínima que seja, pelo menos a liberdade de educar os nossos filhos da forma como nós queremos. Então, nós estamos em vias de ter um modelo de sovietização da educação. Um modelo soviético de educação. Isso é seríssimo, isso é a morte do Brasil. Se nós achamos que a educação está ruim, vai ficar pior, porque a partir desse modelo não podemos mais abrir a boca. Nem você, Theo, não vai poder fazer aqui no Sem Aspas uma entrevista comigo para criticar a questão da educação, porque você pode ser preso. Então, é disso que nós estamos falando. Então, acordem, pessoas, acordem. Isso aqui é perigosíssimo. E eles vêm comendo pelas beiradas mesmo. Está ali entrando sorrateiramente. Para essa turma, não importa o PNE. O PNE, eles estão um pouco se lixando. Só é a ferramenta a porta de Agora, o instrumento para implementar tudo o que eles quiserem vai ser o Sistema Nacional de Educação. Entendi. Então, muito obrigada aí pela oportunidade para falar sobre um tema tão espinhoso. Gente, esse é o Sem Aspas. A gente traz um tema que interfere diretamente na sociedade, no seu dia a dia, e com um especialista. Você viu que aqui a Cássia, ela não tem papas na língua, porque tudo aqui é sem aspas. Então, você que quer conhecer mais o PNE, mais de tudo isso que nós conversamos, vai estar o link, tá? Vai estar as redes sociais da Cássia. Fala suas redes sociais. Olha, eu tenho o Insta, que é o que eu mais faço mesmo. Tem ali, pode entrar no meu privado, mandar uma mensagem, cassiaq@movies, como cinema, né? Movies. Então, é cassiaq_movies. Minha rede social, onde eu faço mesmo. E eu estou nos grupos também, me procurem lá nos grupos de direita, o Theo mesmo está aí, sabe? Está aí em vários grupos, procura o Theo. Quem quiser o meu telefone pessoal, entre em contato com o Theo, aí o Theo vai filtrando, porque a gente não sabe quem vai ouvir, né? Então, para ser xingado, eu não quero não. As redes sociais da Cássia vai estar escrito aqui embaixo, tá? Então, acompanha lá, siga lá. Leva lá comentários. Se você quiser saber mais desse assunto, entre em contato com ela. Eu tenho certeza que você vai estar munido de informações, até mesmo para defender e cobrar o seu deputado. Pessoal, agora estamos no final. Muito obrigado. Esperem que logo mais venha o próximo capítulo, porque aqui o papo é sem aspas. Cássia, obrigado. Obrigada a você. E saiba que
aprendemos muito com você. Obrigada. E você, já sabe, curta, comenta e compartilha. Um abraço, um beijo no seu coração. Abraço.